Uhum. Uhum. Certinho. Então, já estamos ao vivo. Aguardando para compartilharmos o link e iniciarmos a live da noite de hoje. Uhum. Já temos amigos conosco, Iraci. A Beth, lá da Joana Dark, a Ivoninha já está conosco. Que Já deu bom. boa noite aqui no chat. Eu estou tentando pegar da CEPLAC aqui para compartilhar também, mas está Uhum. demorando chegar, mas daqui a pouco chega. Quer que eu compartilhe o link contigo? A Rafa pode te mandar? Ela não vai publicar no Facebook da CEPLAC? Sim, sim, sai no Face da casa também. Daí dali eu compartilho, fica melhor, tá? Mas Tá. tudo bem. Mas se quiser, não, deixa. Tranquilo, pode sair aqui. É que às vezes demora um pouquinho entrar no Face, né? Vem primeiro a Hum, notificação, depois que entra no Face. uhum. Tem Ó, problema, senão dá. a Tá. dona Janete já deu boa noite também, Iraci. Já. Ó, boa noite, Janete. Está aí conosco. Compartilha aí para mim, Janete. A Magali conosco. O Ruimar. O Ruimar, que é quem fará a exposição doutrinária na próxima quarta-feira. Também já está conosco. Boa noite, Rimar. Só ver se o... Então, tá. Ok, obrigada. A Rafa já compartilhou ali o link. A parte dela, a tarefa dela é essa. Compartilhar o link. Tá certo. Vamos aguardar só mais um minutinho, nós já podemos começar. Uhum. Várias pessoas já agora entrando aí também, a Maria de Lourdes, a Tânia Oliveira, a Vera Locatelli, a Marilu. Acho que então já estamos num bom número. Vamos iniciando o Bom, nosso trabalho da noite de hoje. E então iniciando com a prece de abertura, convidando a todos os irmãos a elevarem conosco neste momento seus pensamentos a Deus e a Jesus. E a espiritualidade de luz, que com certeza nos encontra onde quer que estejamos, nos nossos lares, derramando sobre nós as bênçãos da tranquilidade, da saúde, do amor, da misericórdia divina. E envolvidos nessa energia de luz que a espiritualidade verte sobre nós, lembramos da figura amorosa do Mestre Jesus, a ser sempre o nosso modelo e guia, e com o pensamento fixo na sua imagem de luz e de amor, vamos abrir o trabalho dizendo: Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e magoado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. que assim seja. Então, na noite de hoje, está conosco o Iraci, nosso querido amigo, esposo, companheiro da Janete Azambuja, nossa querida amiga também. E ele é trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre.
e ele vai falar, então, sobre os horizontes da fala. Bom trabalho, Iraci. Obrigado. Boa noite, queridos amigos e amigas, irmãs e irmãs, da nossa querida Sociedade Espírita, paz, luz, amor e caridade, da nossa Taquari. E todos aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão nos assistindo nesse momento, através das redes sociais e da internet. Conforme a Fernanda falou, o nosso tema de hoje é Horizontes da Fala. A base é esse livro, né? Horizontes da Fala, é editado pelo espírito Miramês ao médium João Luiz Maia, em 1985, ou seja, há 35 anos. Hoje se fala tanto em comunicação não violenta, né, de a forma que devemos nos expressar para não agredir os outros, no nosso falar, no nosso proceder, né, nas nossas comunicações em geral. Mas esse livro, já há 35 anos, né, traz uma maravilha, né, de ensinamentos que justamente nos auxiliam a sermos mais amáveis, mais brandos e mais pacíficos, conforme ensina Jesus, nas nossas comunicações com o nosso próximo. Amigos, a palavra humana é um fruto de milhões de anos de evolução, em se falando dessa maravilha chamada corpo humano, dotada pela natureza para o espírito, né, evoluir no campo mental, oriundo ainda, né, de certos aspectos da nossa mente, do nosso ser, do nosso corpo como um todo, do funcionamento do nosso cérebro, às vezes ainda desconhecidos pela própria ciência. Mas sabemos que tudo obedece à voz ou à intenção do Espírito, que comanda tudo. A palavra é um dom por excelência, capacitar-nos a viver melhor, dentro da dinâmica social da sociedade em que vivemos, na nossa lei de sociedade. Mas podemos dizer, né, que o verbo, a ação, a vontade de criar tudo o que existe provém de Deus. Conforme está em João 1:3, que diz o seguinte: no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Aqui nesse versículo já vemos a importância da palavra e da vontade que nós expressamos no falar, e do poder que a nossa palavra tem de realizar a nossa vontade e as nossas ações. O que contamina, então, diz também Jesus lá em Mateus 15:11, para a gente refletir, que o que contamina o homem não é o que entra na nossa boca, mas o que sai da boca. Tudo que entra na boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração e do espírito. E isso sim pode contaminar o homem. E o que pode sair do coração pela boca que contamina o homem? Injúrias, maledicências, mentiras, falso testemunho, difamações e toda espécie de impureza de palavra que prejudica o próximo e nos separa, nos segrega como seres humanos. Então, cuidado com o que falamos, pois a força da ação está justamente nas nossas palavras, levando a produzir resultados tanto para o bem, das nossas boas palavras, né, quanto para o mal. Mas a decisão de proferir certas palavras cabe a nós. Por isso que a gente precisa pensar bem antes de falar, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Falo ou não falo? Digo isto nesse momento ou fico mais comedido e silencio nesse instante? Porque aquilo que eu for dizer poderá
ferir o meu próximo, ou o nosso próximo. E há muitos meios, então, de se praticar a benevolência. E o melhor é aquele que aproxima ou aprimora o espírito, trazendo métodos de autoeducação, favorecendo a maneiras que facilitam, né, a harmonia da boca, daquilo que a gente fala, com a ordenação do nosso pensamento e as ideias, né, de tal forma que aquilo que passe pelos lábios sejam fachos de luz a serviço do bem. Quem diz isso é Bezerra de Menezes, no prefácio do livro. Nós usamos como referência. Então, quem de nós não gosta de uma boa conversa? Uma conversa que traga esperança, fé, bondade, amor. E principalmente quando essa palavra é revestida de um magnetismo superior, doado de boas intenções, de bons sentimentos, de bons pensamentos, né? Com boas intenções de levar, digamos, alguma ajuda, algum conforto ao nosso próximo ou ao necessitado. Diz o Miramês que a boca do cristão deve ser o poço e a palavra a água onde o sedento possa beber à vontade desse fluido de Deus. Então a boca é o poço e a palavra é a água que mata a sede de conforto, a sede de sabedoria. Ainda vivemos num mundo de provações e provas, mas existe sempre a opção da caridade posta a nosso caminho. Inclusive essa caridade no nosso falar, conforme exemplificou o nosso Mestre Jesus. Toda vez que ele se dirigia às pessoas, ele se dirigia de forma amável, branda e pacífica. A exemplo da conversa dele com a samaritana no poço da Samária, aquela mulher que ia lá buscar água, era a mulher que era rejeitada, ia justamente ao meio-dia, horário que as outras não iam, para evitar conflito. Mas Jesus percebeu o seu coração e o que se passava no seu interior. Então, com brandas palavras, com essa água de conforto que sai da boca do Mestre, ele conforta aquela mulher. E assim, ele nos conforta por meio do seu Evangelho, porque a palavra de Jesus também está no Evangelho e está na doutrina espírita, palavra trazida pelos nossos mentores da codificação espírita, por meio do nosso codificador. Quem conversa com brandura nunca se arrepende. Quem alimenta a conversação com discernimento é sempre admirado pelos companheiros. Isso é verdade, né? Quando estamos numa roda de amigos, de pessoas, e tem aquela pessoa que se pronuncia com brandura, com seriedade, com calma, com paciência, ela chama a atenção dos outros. Isso gera um momento de diálogo e de prazer, diferente daquela pessoa agressiva, né, que espanta os outros ou gera desconforto. Então, eis a importância da brandura no falar, né? Quem consegue falar com os outros com amor, ao mesmo tempo com alegria, é como estar abrindo o coração ao Cristo, por onde ele poderá decretar a sua libertação. O que é isso? Levar a boa mensagem do Evangelho, a mensagem do bom exemplo. Então, com isso, nós estamos levando a paz, a paciência e a calma, e estamos o quê? Libertando-nos daqueles sentimentos ou daquela forma de agir agressiva, violenta, né? Conforme se diz na comunicação não violenta. Somos violentos na palavra, então é preciso que a gente procure buscar ser brando e pacífico. Assim, ao usar a palavra escrita ou falada, é preciso buscar a caridade para consigo mesmo e para com os outros. Em tudo que se
dedicar, buscar por meta, né, a vivência das virtudes do Evangelho de Jesus, irradiando, então, nessas virtudes do Evangelho, a força, né, dessa bondade para alcançarmos a lei a todos os irmãos. E qual lei? A lei do amor, ensinada por Jesus. A lei da boa convivência, a lei de reciprocidade, né? Essa lei que nos une. E o exemplo ainda é a maior força da criatura ao falar. Então, o que quer dizer? De nada adianta a gente falar e agir de outra forma, diferente do que falarmos. Daí estaremos sendo hipócritas. Então, se falarmos pouco e agirmos mais no bem, o nosso exemplo é a melhor palavra de que necessitamos para passar a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho. Dessa forma, então, recomenda o irmão espiritual Miramês. Nunca fales ferindo, mesmo que o desgosto dos outros te firam, né? Não importa o que os outros vão nos ferir, se eles nos feriram com suas palavras, mas que a gente não os fira. Nunca fale com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros o inquietem. Então, se a intolerância dos outros está nos inquietando, paramos, respiramos, né? Pensamos, como diriam os antigos, conte até 10, né? E não fale, se acalme, então dá a sua resposta sem nervosismo. Nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Se chegar alguém triste ao nosso lado, muito triste e melancólico, nós temos, digamos, o dever cristão de ouvi-lo, de dar atenção a essa pessoa, mas não nos entristecermos e passarmos a irradiar a sua tristeza. Pelo contrário, nesse caso, precisamos irradiar a força do otimismo, né, da calma, né, acolhendo aquele irmão, mas não, digamos, entrando naquela vibração. Senão nós estaremos propagando aquela mesma tristeza. E o que a gente precisa, então, é neutralizar a tristeza para que a pessoa entenda os motivos e passe a ser alegre, que a alegria é o objetivo da vida, né? Tristeza acontece, mas a gente precisa trabalhar para que viva com alegria. Nunca use do teu verbo para o serviço que não edifica, ou seja, tudo que divide as pessoas, que separa, que, né, conforme falamos antes, fofoca, discórdia, estaremos usando mal o nosso verbo. Agora, se usarmos o nosso verbo para unir as pessoas, para somar esforços, estaremos usando o nosso verbo de forma correta. Isso não será muito fácil, não temos dúvida disso. No entanto, isso é a escola da educação que devemos começar a buscar nos nossos dias, na nossa comunicação e na nossa forma de agir com os irmãos. Digamos que é uma forma de comunicação não violenta. Ou seja, falar sem agredir, falar com os outros sem agredir, mas, pelo contrário, pacificando aqueles corações, muitas vezes, agitados naquele momento, ou aquelas mentes agitadas, levando a nossa palavra de paz e de conforto. Fale com prudência, criando um ambiente de amizade, onde estiveres, diz Miramês. Fala com carinho, despertando interesse de esperança em quem ouve. Fala com alegria, doando ao ouvinte algo que ele ainda desconhece, trazendo algo novo, mas que reconhecerá que é valioso e será melhor, o melhor beneficiado. Abre tua boca com sabedoria e a lei da beneficência estará na sua língua, ou seja, falar com alegria, levar bom ânimo para as pessoas, né? Com retidão no pensar, no agir, né? Confortando, esclarecendo, acolhendo, né? Estaremos, então, fazendo, digamos, o trabalho da beneficência, ensinada pelo Cristo. A harmonia no falar é um agrado que se oferece em todos os momentos, ou seja, falar com harmonia,
equilibrando os pensamentos, os sentimentos e as ações. Procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja as palavras da verdade. Ou seja, a gente vai passar aos outros aquilo que a gente entende e acredita e sente. Daí nós estaremos fazendo o trabalho de Deus, né? Estaremos colocando energia e vontade nessas palavras, nos horizontes da nossa fala. Estaremos abrindo horizontes do nosso falar, do nosso proceder e do nosso agir. Esse aqui está em Timóteo 5,15. Para que a palavra seja carregada, então, de serenidade, a mente deve fornecer o clima correspondente, merecedor de confiança pela ponderação, pela cordialidade, pelo amor. Ou seja, nós precisamos silenciar os nossos pensamentos. Mente agitada, nervosa, irritada, né? Às vezes as pessoas vêm e nos agridem com palavras, com sugestões que não é o momento, coisas inoportunas naquele momento, e muitas vezes o nosso sangue ferve. Então não é momento de dar a resposta. A mente está agitada. Então primeiro serenemos a mente, deixamos a poeira baixar, e daí vamos, se for o caso, dar uma resposta mais serena, mais ponderada ao nosso irmão. Isso tem tudo a ver com as nossas relações humanas no nosso dia a dia. Seja em casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos avós, nossos pais, seja no nosso ambiente espírita, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, não importa, em todo lugar, né? Fatos acontecem que mexem conosco, mas então precisamos serenar a nossa mente antes de dar a resposta, sob o risco de darmos uma resposta inadequada ou devolvermos uma ofensa. E daí estaremos entrando naquela vibração negativa e não estaremos usando a palavra para o bem, mas sim para propagar ainda mais discórdia e desunião. Na hora de falar, sintoniza os sons com a força do puro amor, para aquele que a regência, então, a regência da conversa possa expandir a vida na multiplicação da própria vida. Então, que a nossa palavra seja a favor da vida, né? Que a gente traga assuntos que levem a defender a vida. Estamos passando por um momento de pandemia, né? Então, que a nossa palavra seja para esclarecer as pessoas que estiverem, porventura, alguma dúvida, e para acalmar as pessoas que estiverem nervosas. De nada adianta agravarmos a situação, por exemplo, levar pânico às pessoas. Isso não vai resolver em nada, mas levar conforto, esperança, informação segura, né? Bons conselhos, para que todos nós possamos ficar protegidos e assim seguir adiante na nossa jornada. Articular os sons e a fala com amor. Falar sem amor é o mesmo que doar algo com as mãos fechadas, né? Então a palavra precisa doar amor com as mãos abertas, conforme a gente vê muitas vezes nos exemplos de Cristo, entregando o pão aos necessitados, né? Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, Jesus. Ele está dizendo que todos nós podemos seguir o caminho que ele exemplificou para nós. Então, a linguagem bem ordenada, em níveis superiores, é uma fonte de alimento espiritual. Precisamos alimentar o nosso corpo, mas também precisamos alimentar o nosso espírito. Então, palavras bem ordenadas, com correção de atitudes, são, sim, alimentos para o nosso espírito e para a nossa mente. O Evangelho e o Verbo, uma comparação. Ao falar do Verbo, a língua atuando no amor do cristão tem o poder de soldar as fendas do coração, abertas pelo ciúme, pelo ódio, pelas discórdias, e apagar as chamas que queimam os sentimentos altruístas.
alimentados pelo orgulho, pelo engano e pela vaidade. Quanto ao Verbo, com o Evangelho, em Jesus e em Deus e na doutrina espírita, poderíamos dizer que a palavra é a lâmpada, Cristo é a luz. A palavra são os fios que conduzem a mensagem. O Cristo é a força. A palavra é a teoria. O Cristo é a prática. Então, de nada adianta a gente ter teoria sem prática, precisamos praticar, precisamos ser a força, precisamos levar a luz na nossa palavra. A palavra é a árvore, o Cristo é o fruto. As nossas ações, as nossas palavras têm que levar a bons frutos. A palavra é o cano, o Cristo é a água. A nossa palavra precisa matar a sede de esperança e de esclarecimento. A palavra é a forma, o Cristo é a vida. Então a nossa palavra precisa estar carregada de vida, de fé e de esperança em dias melhores. A palavra representa o céu. O Cristo representa Deus na terra. O modelo mais perfeito que Deus nos enviou para que sigamos o seu exemplo e possamos progredir na nossa lei de progresso. Ocupa as tuas mãos com trabalho edificante, seja ele qual for. Não importa se o trabalho é simples, é composto, é difícil, é barato ou é caro, todo trabalho bem feito com carinho é edificante e floresce o bem. Importa alimentarmos então nossas atitudes, confeccionar as nossas ideias de maneira mais pura, para transmitir palavras dignas, aliando a elas as nossas atitudes, que enobrecem a própria vida, sendo pacíficos no nosso pensar, sendo comedidos ao falar, pois a nossa voz pode provocar conflitos nos outros, de durações imprevisíveis. Quase todas as nossas tribulações e enfermidades são ligadas ao nosso modo negativo de pensar, de agir e de falar. Então, é preciso ter muita atitude naquilo que a gente fala, para que a gente não produza doença em nós ou doença nos outros. Se a gente nos vigiar muito bem e ficarmos prestando atenção, nós temos um ponto fraco no nosso organismo. O calcanhar d'Aquiles, aquela úlcera nervosa, alguma coisa. E quando perdemos a calma, a paciência e falamos de uma forma agressiva, geralmente esse ponto fraco alfineta o nosso corpo e nos sinaliza, nos levando a perceber que agimos de forma errada. Isso se observa também nas nossas emoções. Quando falamos e nos dirigimos aos outros de uma forma produtiva, branda, pacífica, que alimenta, que causa, é saudável, né? A gente sente aquela sensação de leveza e de dever cumprido. Quando agimos mal ou falamos mal, sentimos aquele sentimento de culpa, de peso, aquela emoção, né, que fica nos agitando. Então, temos as emoções, temos o nosso corpo que sinaliza se estamos agindo bem ou mal, né? Cabe a nós vigiar, então, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa, então, ir aperfeiçoando a nossa forma de pensar e de falar. Os filhos nunca esquecem a fala materna, principalmente quando ela se envolve no magnetismo do amor e vive o que conversa com seus filhos de bem, de agradável, de direito e de justo. Se as mães, todas as mães soubessem o poder que têm nas mãos e na sua fala, o quanto elas influenciam os filhos, né, teriam muito cuidado ao se dirigir aos filhos.
porque as mães, mais do que ninguém, têm um magnetismo e um poder de influenciar os filhos que muitas não percebem desse poder que tem. Então, aquela mãe que incentiva o filho, que esclarece, que leva amor, ela alimenta esse filho, essa filha com amor. Aquela mãe que condena, que coloca o filho para baixo, em descrédito, essa vai render a esse filho, quem sabe quantas e quantas horas em cadeiras de terapia, em trabalhos de análise e de reestruturação do seu espírito. Então, mães, o poder de vocês sobre os filhos é magnânimo. Usem esse poder com a boa fala que esclarece, claro, com firmeza quando necessário, mas a firmeza também é uma forma de bondade e de amor. Tá? A mãe, então, atua... Mãe, a tua conversa é tinta divina, que educa, é a caneta pela qual pode escrever o destino dos teus filhos, diz o Espírito Miramês. Então, é a caneta e a tinta que escreve o destino de teus filhos. Que maravilha, né? Então, ser mãe. Parabéns às mães. E cuidado no falar. Os pais, a respeito dos pais. A estirpe da conversa, né? Os filhos geralmente ficam esperando o pai, principalmente em certas ocasiões, chegar em casa para trazer aquela conversa, aquele diálogo, né? Fraterno com o filho, contar como foi seu dia, ser firme quando necessário, ser amoroso quando necessário, né? Então, o trabalho do pai também é fundamental e magnânimo no educar dos filhos. Que a sua palavra seja de educação, de amor, porque uma palavra doente, também assim como da mãe, uma palavra doente vai gerar enfermidade no filho e no próprio, naquele próprio que diz que expressa palavras, digamos, desequilibradas, porque é a lei de retorno, né? Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, Jesus. O diálogo bem orientado faz com que os seres humanos acreditem na felicidade. Então, o diálogo é uma forma de felicidade. A vida requer de todas as criaturas o trabalho contínuo, aprimorado no bem, para deixar depois de esquecer, né? Para que não esqueça das dádivas divinas. O muito calado, com um determinado tempo, acaba ficando doente. Então, a gente não deve ser muito calado, né? Porque a gente pode ficar mergulhado nos nossos pensamentos e não exteriorizar isso e se fechando em nós e acabar ficando doente, deprimido, melancólico. Assim como devemos ter um cuidado para não ser falante, falar demais. Quem fala demais vai aos poucos perdendo o sentido das ideias, aliando a conversa, né? Com o tempo, até mesmo afastando as pessoas. Aquela pessoa que monopoliza a palavra, que só ela fala, quando as pessoas querem sair e ir embora, ela fica insistindo em falar, prende as pessoas, acaba sendo inconveniente. Então, não falar pouco demais, nem muito demais. Tudo na vida leva ao equilíbrio, inclusive no falar. A falácia perturba o ambiente da comunicação, desinquieta quem ouve e afasta os amigos. Geralmente, quem não se habitua a pôr freio na língua se torna arrogante e não encontra tempo para selecionar o que diz, tornando-se presunçoso e capaz de acreditar nas suas próprias fantasias. É aquela pessoa que no diálogo não ouve o que o outro tem para dizer. Quando o outro está falando, ela já está pensando no que vai dizer, né? Primeiro tem que ouvir o outro, processar e depois responder. Mas aquele que fala demais não ouve os outros, só fala, né? Então, isso também não é bom, porque afasta os amigos. Então, falar com discernimento e olhar com caridade, falar com alegria e olhar com saber,
falar com clareza e olhar com sinceridade, fala com bondade e olha com carinho, fala com prudência, olha com perdão, fala com sinceridade, olha com amor, né? Que no teu olhar, na tua palavra, sincronizadas com o Cristo, né, terás assistência dos anjos, diz Miranês. Assim a palavra do Senhor cresce poderosamente. Então, que a nossa palavra esteja alinhada ao nosso olhar, que a gente possa falar com bondade e olhar com bondade, porque os olhos também são as janelas da alma, né? E a voz, como dissemos antes, é o poço onde brota a água que mata a sede do esclarecimento, da luz e do amor. Abra a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que se acham desamparados. A tua boca deve ser como uma torneira pública, jorrando a água pura, sem interrupções, a quem quer que esteja com sede. Levanta a tua palavra ao fraco, que te desmereça o forte. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por trás dessas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei que deve reger os nossos caminhos. E condena, por conseguinte, toda espécie de violência, de cólera, ou de expressão descortês, seja no nosso agir, no nosso pensar ou no nosso falar. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz, então, a afabilidade e a doçura, que são a forma de manifestar-se, diz o Evangelho. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, pois não basta que os lábios emanem leite e mel, se o coração está associado à hipocrisia. Lázaro, Paris, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade e que o nosso falar leve brandura e luz aos nossos irmãos e ao mundo. Obrigado. Nós que te agradecemos, Iraci, com certeza as tuas palavras abrandaram o nosso coração, né? As tuas palavras nos trouxeram a consciência, né, da necessidade do equilíbrio ao usarmos as nossas palavras. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez pela tua generosidade em estar conosco. E tu sabe, né, a CEPLAC é a casa de vocês também, certo? Eu gostaria de lembrar que na live da semana que vem, às 19 horas, quarta-feira às 19 horas, estará conosco fazendo a exposição doutrinária o irmão Ruimar, nosso trabalhador da CEPLAC. Então, eu convido a todos para a próxima quarta. Então, ao encerramento, eu convido novamente os irmãos a elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a sentirmos a presença da espiritualidade de luz, vertendo sobre nós as bênçãos do mundo espiritual. Vamos lembrar da irmã Cacília e de todos os trabalhadores da CEPLAC, que com certeza continuam trabalhando do mundo invisível, trabalhando e auxiliando a todos nós. Que a distância, que o afastamento, que apesar das nossas portas estarem fechadas, os nossos corações estão abertos. Abertos a todos que necessitam de palavra de consolo, de esclarecimento. Apesar dessa dificuldade do momento, não estamos deixando de trabalhar, de orar, de estudar, e de tentarmos evoluir
onde quer que Deus tenha nos situado neste momento de turbulência em que o planeta Terra passa neste momento. Então vamos revisitar, ao final, nessa prece de encerramento, revisitar algumas palavras do irmão. Que nós tenhamos caridade nas palavras, caridade no falar, que tenhamos harmonia, discernimento, otimismo, alegria. Que o nosso verbo sirva para unir. Que ao silenciar o nosso pensamento, possamos serenar a nossa palavra. Que a nossa palavra venha a favor da vida. Que a nossa palavra doe amor. E lembrando, no final, que nós somos a lâmpada, mas Jesus, nosso mestre, é a luz. Que essa luz esteja no nosso coração neste momento. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.